Bem-vindo ao webinar do Porquê ao Isso. Estou aqui ao convite da Escola Amiga da Criança, no âmbito do programa do perfil do aluno. E estou aqui para falar convosco sobre o pensamento criativo e o pensamento crítico. Aliás, como subtítulo a este webinar, dei Educar para questionar e para criar. Então, quem sou eu? Deixa-me falar um bocadinho de mim para vocês saberem, mas quem é essa pessoa que fala aqui destes assuntos. Eu posso fazer a apresentação de duas formas. Uma, talvez mais formal, mais baseada em factos, que tem a ver mais com o pensamento crítico. Então, olha, quem sou eu? Pois já o meu nome, de origem alemã, Katja Schimmel, mas já estou em Portugal há muitos anos, mas esse lindo sotaque, infelizmente, não sai. Qual é a minha formação? O background é design, tenho doutoramento em design, um mestrado em criatividade aplicada, ou seja, o foco do meu trabalho de investigação realmente é o pensamento criativo e o pensamento em design. Tenho uma empresa, que é a Mindshake, uma microempresa, uma consultadoria, e o foco é, mais uma vez, a criatividade, design e inovação. Também dou algumas aulas como professora convidada na Universidade do Porto, nomeadamente neste momento na Faculdade de Engenharia e também na Porto Business School, mas também em muitos outros lugares, sempre por convite. Há 2 anos fui convidada a ser embaixadora portuguesa no âmbito da iniciativa do World Creativity and Innovation Day e Week. Eu que faço isso com muito prazer, representando Portugal nessa iniciativa mundial. Pronto, isto seria uma maneira mais formal de me apresentar, mas também há uma outra forma. Posso contar aqui uma história talvez um pouco mais emocional, mais associado ao storytelling, ao pensamento criativo. Então, onde é que começo? Posso começar com a primeira educação que tive. Bom, por já filha de professora, muito cedo interessei-me pela educação. Então, o primeiro curso que fiz, o bacharelato em Alemanha, foi na área das línguas e das ciências sociais. Depois fiz um bocadinho de teatro, um bocadinho como é que se ensina alemão a estrangeiros. E depois, como é que a vida é, apaixonei-me por português, que me trouxe cá, ao Porto, nomeadamente. Como a Faculdade de Letras dificultou-me muito a vida para entrar e acabar o meu curso, pensei, não, vou fazer uma coisa completamente diferente. Então, o Paulo, na altura, disse, olha, tu gostas muito de desenhar, decorar casas, e se fosses para design? Então, fui pesquisar, sim senhor, havia uma escola de design, então formei-me em design na ESAD em Matosinhos. Dali, rapidamente, interroguei-me sobre o processo de design, sobre a metodologia do design. Como é que é o processo criativo, os processos de inovação? Então pensei, para ir mais ao fundo, inscrevi-me no mestrado sobre criatividade aplicada, o que depois me levou ainda a querer aprofundar mais o pensamento, nomeadamente, e fiz o doutoramento sobre o pensamento criativo na Universidade de Aveiro. E esqueci-me que, para pagar os meus cursos de estudos, durante 10 anos dei aulas no Instituto Alemão, no Porto, onde também experimentei coisas da escrita criativa e trabalhei o alemão no palco com professores no ensino secundário. Ou seja, essa ligação com o ensino sempre esteve lá. Neste momento, pronto, o meu foco é realmente a formação e consultadoria em pensamento criativo, design e inovação. E sabe-se lá para onde o futuro me leva, por isso também escolhi esta imagem, mais olhar para cima. Ainda pode haver muitos caminhos, porque os nossos caminhos não são lineares. Temos que ir com flow e às vezes surgem oportunidades que nem sabemos que elas vão surgir. Então vamos olhar um bocadinho para a importância do pensamento criativo e do pensamento crítico. Trouxe-vos aqui uma citação do OECD, do Center for Educational Research and Innovation, que dizem: os pensamentos crítico e criativo contam-se entre as competências mais importantes que os jovens devem adquirir nas sociedades do século XXI. São competências essenciais para a realização pessoal e profissional, a cidadania ativa, a inovação, o desenvolvimento econômico e também a inclusão social.
Partindo deste princípio, então, vou-vos levar para mais uma experiência pessoal, mas relacionados com o pensamento criativo. Então, estamos no ano 2020, no início, pandemia, vocês lembram-se certamente disto, e uma amiga e colega do mestrado minha disse, olha, o que é que vamos fazer com este tempo que estamos fechados em casa? Vamos escrever um livro. E como é que vamos escrever o livro? Vamos fazer um diálogo, porque dialogar é a melhor maneira para alargar o nosso conhecimento. Porque cada um está muito limitado ao seu próprio conhecimento e a dois ativamos e descobrimos novas formas. Então escrevemos esse livro, escrevemos em português, por isso o título é Criativamente, mas também traduzimos para o inglês, The Creative Mind, e para o espanhol, porque a Angélica, a minha amiga, vive em Barcelona. Então, em espanhol fica Criativamente. E neste livro, aliás, queria-vos ler aqui uma parte da introdução, diz: o pensamento é a atividade consciente e inconsciente da nossa mente, que ocorre de diferentes maneiras. Podemos pensar criticamente, criativamente, eticamente, estrategicamente, etc. Há muitas formas. Nós aqui vamos colocar o foco no criativo e no crítico. Então, como é que podemos definir o pensamento crítico e o pensamento criativo? Bom, como podem imaginar, há muitas definições. Cada teórico que faz uma definição, que publica ou partilha num webinar como este, o faz a partir do seu background de conhecimento. Por isso, as definições que eu vou dar é a partir de todos os meus estudos teóricos e na prática que fiz e, obviamente, de muitas leituras que durante a minha formação acadêmica eu fiz. Vou-vos mostrar um exercício que faço muitas vezes em apresentações que dou. Porque este exercício depois mostra muito bem em que momento passamos do pensamento reprodutivo ao produtivo, do crítico ao criativo. Pronto, o exercício é dividem um quadrado em 4 partes iguais. Pronto, não limito o tempo, digo faça. Pronto, e normalmente os estudantes ou os formandos ou a audiência começam a desenhar e o que é que fazem? Todos fazem a mesma coisa. E eu já tenho os slides preparados e depois até que digo, olha, não sou vidente, mas já sei, a vossa solução é esta, a primeira solução. Muitos param. Quando têm uma solução, param e ficam assim, já está. Pronto, foram criativos? Não. Foram críticos? Não. O que é que foram? Reprodutivos. Foram à memória buscar, pronto, aprenderam o básico na matemática descritiva, não é? Geometria descritiva e apresentam isto. Às vezes apresentam esta e às vezes esta, ou alguns até apresentam essas 3. E depois param. Mas estas são as soluções mais imediatas, mais estereotipizadas, mais óbvias e mais fácil de lá chegar. Pronto, depois explico. Claro, quando pensamos criativamente, pois já temos que ter a capacidade crítica e dizer, não, isto é óbvio. Se eu gostava, contribuir com soluções que vão para a inovação, eu tenho que continuar. Não posso parar com as primeiras ideias que eu tenho, porque claro que são as óbvias. Pronto, reconhecer isso já é um grande passo. Depois, como é que se faz que se cria mais soluções? É através da combinação do nosso conhecimento. Se este é o conhecimento, depois combino a terceira com a segunda, que dá esta quarta solução. Ou combino a primeira com a segunda e dá esta quinta solução. Ou então reconheço que posso pegar num eixo e virar. E é aliás, antes desta solução, costumo perguntar: quantas soluções vocês acham que tem este exercício? E alguns dizem 20, 30. Quando eu digo infinito, ficam assim a olhar. Pronto, só esta solução do eixo já é infinito, porque posso pegar no eixo e rodar, e já são infinitas. Agora, a passagem da divisão por linhas rectas até linhas orgânicas é muito difícil também. Pronto, ou seja, quem chega ali realmente já exige um pensamento fora da caixa. Depois, combinando a primeira orgânica com a quarta, já entra o universo
figurativo. Aqui, pronto, digo, podia ser um cão, um gato, qualquer coisa. Depois pergunto, e vocês acham que consigo dividir o quadrado que depois tenho 4 elefantes? E as pessoas pensam assim, 4 elefantes? Não. Isto foi um desafio. Uma vez apresentámos um trabalho à Ra Açúcar, que tem o logotipo do pequeno elefante. E como vocês veem, é possível dividir o quadrado por 4 elefantes. Agora, é óbvio que o nosso cérebro não tem capacidade de ir diretamente do quadrado ao elefante. É preciso toda essa evolução de soluções. E neste momento, no fundo, cruza-se o pensamento crítico com o criativo. E o criativo tem várias formas, várias habilidades do pensamento que têm que ser aplicadas. Entre elas, a combinatória. E nós vimos combinar esta com esta, dá esta. E assim evoluímos. Isto mostra-nos que é um esforço enorme para o nosso cérebro de pensar criativamente. Então, trago-vos aqui um pequeno livro muito delicioso, mesmo fininho, eu gosto muito desse livro, é do Alexandre Castro Caldas, chama-se Criatividade, a função cerebral improvável. E improvável por quê? Isto tem tudo a ver com este exercício que fizemos. Eu vou ler aqui algumas partes deste livro. Então, o autor diz: o princípio fundamental de arquivo do cérebro é o da economia. Ou seja, queremos poupar energia mental. Pois a sua atividade é muito dispendiosa em termos energéticos, por isso dá prioridade aos processos que considera do seu interesse para a sua melhor sobrevivência. Assim, as ocorrências frequentes devem ser importantes, pensa o nosso cérebro, não é? Porque acontecem muitas vezes. Obriga no cérebro a organizar-se para as processar de forma quase automática. Ou seja, tudo que é automática são estereótipos. É o evidente, é o que aconteceu com os primeiros 3 quadrados. E continua o autor. Ora, essa automatização dos processos faz com que tipifiquemos os nossos comportamentos e desempenhos de acordo com as matrizes que fomos construindo. Podemos admitir uma certa rigidez do sistema moldado, então, pela experiência e a interiorização das regras. Essa rigidez resulta, como dissemos, da economia do sistema. É intuitivo o desempenho feito de acordo com as regras e será contraintuitivo aquele que delas se afasta, exigindo, por isso, maior esforço, consequentemente, maior consumo de energia. Ou seja, somos seres mentalmente preguiçosos. Mas, quer dizer, preguiçosos. Precisamos disso para sobreviver, porque o nosso meio ambiente em que nos movimentamos dia a dia tem muitos estímulos. Se o nosso cérebro estava sempre a produzir muitas possibilidades, nós íamos andar malucas. Ou seja, somos muito inteligentes e somos muito inteligentes porque sabemos poupar essa energia. Ora, para pensar criativamente e criticamente, nós temos que gastar um pouquinho mais de energia. Há um outro exercício de 2 minutos e digo, apontam tudo que vem à vossa cabeça, o que é que se pode fazer com o lápis. Vou medir os 2 minutos e as pessoas vão escrevendo. Depois dos 2 minutos, vou, característica por característica, vou introduzindo esses indicadores do pensamento divergente, que é fluidez, flexibilidade, originalidade e elaboração. Pronto, eu faço normalmente ponto por ponto. Fluidez. Então, eu pergunto, quantas ideias vocês apontaram? Pronto, em 2 minutos, normalmente a maior parte das pessoas tem menos do que 10, que é muita pouca fluidez. Alguns, 15, já é muito bom. Uma vez tive um participante que teve 20 ou 21. Pronto, eu já experimentei este exercício também com várias pessoas que já conheciam e só escrever, já sabendo isso, o máximo que se chega são 24. Ou seja, é uma fluidez enorme. Claro que uma pessoa que agora só tem 5 ideias, o que é que se pode fazer com lápis, pode dizer, olha, eu só tenho 5, mas as minhas são muito boas. E o que é que eu respondo? Duvido. Duvido, porque as primeiras ideias são as mais óbvias. E é comprovado, há estudos científicos sobre isso, que o nosso cérebro tem que, a partir do conhecimento e da experiência que tem, primeiro tirar aquilo que já está lá. Só depois de procurar novas possibilidades e fazer tal combinatória, então chegamos a mais ideias. Ou seja, a fluidez é importante porque a probabilidade de ter ideias diferentes simplesmente é maior.
Claro que a fluidez exige que continuemos na tarefa, que muitas pessoas, por preguiça mental, não fazem. Segundo critério, flexibilidade. Não chega a ter muitas ideias, mas também convém de pensar em várias categorias. Por exemplo, uma categoria pode ser a da função básica do lápis, não é? Que escrever, desenhar, etc. Outra pode ser de adorno, por exemplo, pôr, segurar o cabelo, pôr atrás da orelha, pôr como pêndulo no colar, o que for. Outra pode ser música, outra pode ser construção, outra pode ser apoio para alguma coisa, outra pode ser violência, matar alguém, ou salvação, salvar alguém, ou transformar o grafite e até o limite, transformar o grafite num diamante. Ou seja, mais uma vez, há infinitas soluções. Pronto. A originalidade, que é o terceiro parâmetro, essa surge através da fluidez e flexibilidade. E podemos avaliar livros sobre o pensamento divergente, que corresponde a essa teoria, que tem certas perguntas e depois tem a probabilidade das respostas e depois aquelas que se afastam, assim medimos se a resposta foi original. Eu normalmente faço isso na sala de aula e vejo quem dos participantes teve uma ideia que mais ninguém na sala tem. Ou seja, também é possível. Elaboração tem a ver que há pessoas que elaboram mais as ideias, que não dizem só escrever, mas escrever um poema que trata de uma menina que coloriu uma história de amor, ou o que for. Tá bem? Ou seja, se alguém escreve isto, claro que não vai ser tão fluido, porque gasta mais tempo na elaboração. Pronto, são esses os critérios principais do pensamento divergente. Então, voltando aqui para as nossas definições do crítico e do criativo. Então, essa é a proposta que vos faço. Como disse, que certamente não é a única definição, mas é aquela onde que cheguei depois de anos de dedicar-me a esse tema. Bom, primeira coisa é o pensamento criativo é uma capacidade cognitiva, ou seja, é o pensamento. Aliás, eu costumo diferenciar o termo criatividade e pensamento criativo. Criatividade é muito mais, também tem a ver com quem reconhece as ideias, o contexto em que estamos, e tem mais alguns dos fatores que aqui agora não vamos aprofundar. O pensamento criativo, pronto, é a tal capacidade cognitiva. É intencional, não é o acaso, ou seja, pretendo gerar ideias, e é divergente, ou seja, tem a ver com tal fluidez, flexibilidade e originalidade. E é capacidade de produzir e transformar ideias e conhecimentos. Ou seja, não é a partir do zero, é sempre a partir daquilo que já temos. Para quê? Para resolver um problema ou para dar resposta a um desafio. E agora vamos comparar com a definição do pensamento crítico. Vejam só o que é que muda agora nesses slides. Faço assim, para cima, para baixo. Como veem, não muda muita coisa. O que agora muda é que continua a ser uma capacidade intencional e cognitiva, mas é racional. Racional na mesma de produzir e transformar ideias e conhecimentos, mas agora com clareza, com precisão e com relevância. Para quê? Para resolver um problema ou para ajudar a tomar decisões. Pronto, esta definição eu tirei deste livrinho aqui, que se chama-se Promover o Pensamento Crítico dos Alunos, pelos autores Celina Tenreiro Vieira e Rui Marques Vieira. Estes livros, no fim, ainda vou mostrar todas elas para vocês ficarem com essas referências. E este é mesmo para incluir alguns exercícios que vocês podem fazer com os vossos alunos. Então, como é que nos notamos nessas definições e até pelos exercícios que eu introduzi? Esses dois pensamentos, o criativo e o crítico, muitas vezes são sobrepostos. Ou seja, é muito difícil dizer esta é só esta ou é esta. Em alguns casos é possível, mas elas têm que conviver. Até porque, quando falamos do pensamento divergente, também tem que haver um momento da convergência. E essa convergência é mais associada ao pensamento crítico. Ou seja, olhamos aqui para essas definições. O pensamento divergente, vimos que é a procura intencional de muitas ideias, numerosas ideias, diferentes ideias, explorando muitas perspectivas. Enquanto o pensamento convergente, esse sim procura a melhor ideia, ou seja, converge. Tá? E essa melhor ideia, eu tenho que ter critérios de avaliação. Às vezes também faço essa pergunta: quem é que acha que é criativo? E claro que depende se estou numa escola de design, de artes ou numa área que não tem nada a ver,
Pronto, as pessoas fazem assim, alguns hesitam e normalmente as pessoas que não são das áreas das indústrias criativas não acham que são criativos. E este é um mito que gosto de desfazer. Então, ofereço essa definição que o pensamento criativo é uma capacidade intrínseca do ser humano. Sem ela, não podíamos nem sequer sobreviver. Ou seja, todos nós temos esse potencial. Agora, se não criamos muita coisa, se estamos em trabalhos que são de rotinas, temos essa sensação, não somos criativos. É porque não somos. Porque só somos criativos quando criamos. Se eu estou a fazer reproduções de conhecimento nessas rotinas, claro que não tenho essa confiança criativa, simplesmente porque não estou a criar nada novo. Por isso, quando criamos muito, somos muito criativos. E dali depois surge o conceito da confiança criativa, quando realmente trabalhamos numa área que temos que produzir sempre coisas novas, ganhamos essa confiança, porque entramos nesse flow da criação. Agora, como é que podemos realmente trabalhar essa nossa capacidade criativa e crítica? Ou seja, sabemos que todos nós temos o potencial, alguns o usam mais do que outros, mas sim podemos desenvolvê-lo. E então, neste livro que escrevi com a Angélica, dividimos o pensamento criativo em 4 grupos de habilidades. São elas a percepção, a interrogação, a comparação e a linguagem. Então, o que é que eu vou fazer? Vou-vos levar por essas 4 habilidades e vou-vos mostrar pequenos exemplos, pequenos exercícios. Então, começamos com a percepção. Pronto, isto aqui é um exercício muito giro, em que a pergunta é: que letra do alfabeto deveriam adicionar para continuar esta sequência? Pronto, agora, se aplicarmos o nosso conhecimento reprodutivo, aprendemos o abecedário na escola e sabemos que é A, B, C, D, E. Pronto, a primeira resposta intuitiva é E. Claro que depois digo, sim, neste caso não é, porque senão também nem ia vos oferecer este exercício. Além disso, isto é um exercício para mostrar uma percepção contra estereótipos. Ou seja, o E é o estereótipo. Este aqui é um caso de um bloqueio perceptivo, nomeadamente um bloqueio visual. E então, se olharmos bem para o que está ali, A, B, C, D, tracinho. As pessoas interpretam que este tracinho é o lugar para a próxima letra. Mas se nós olharmos para o tracinho como fazendo parte da solução, facilmente chegamos à conclusão que aqui a resposta certa é a letra F. Porque no momento que ponho o F, ele complementa o tracinho e a letra E. E já estamos outra vez numa sequência correta. Bom, isto é um muito simples exemplo para explicar que todos nós temos esses bloqueios perceptivos. E, no fundo, as respostas que damos imediatamente são aquelas que correspondem à nossa expectativa. Agora, quando só seguimos a nossa expectativa, não conseguimos pensar fora da caixa. Exemplos da aplicação destes pensamentos: o pensamento racional. Aqui temos uma livraria organizada de maneira funcional, onde as pessoas encontram logo os livros que procuram, estão expostos. Não há aqui grandes surpresas. Quando aplicamos uma percepção contra estereótipos, podemos encontrar soluções, como vocês todos conhecem, essa famosa livraria Lelo, na cidade do Porto, que realmente oferece-nos aqui um espaço e uma escada que não estamos à espera, não é? Por isso também é tão visitada. Um outro exemplo que trabalha a percepção de uma forma criativa é esta livraria aqui em Xangai. Pronto, podemos discutir se isto é prático ou não, mas isso aqui não é questão. Aqui estamos a falar de um pensamento criativo que tem um resultado que o visitante fica surpreendido. Okay? Se depois também é funcional, ótimo. Isso não sei, que nunca entrei nesta. Na do Lelo, sim, é funcional. O segundo grupo, a interrogação. Ou seja, fazer perguntas às vezes é mais importante do que dar respostas. Por quê? Porque ajuda-nos a procurar muitas perspectivas e pensar de formas diferentes. Então, um tipo de classificação de perguntas que fizemos nesse livro são as perguntas imaginativas. Uma maneira de colocar essas perguntas é, em vez de perguntarmos por quê,
Podemos perguntar, por que não? Why not? E aqui só alguns exemplos. Por que não cozer numa biblioteca? Por que não trazer high-tech? Por que não levar o meu cãozinho para a biblioteca? Todas essas perguntas abrem possibilidades novas. Este cãozinho na biblioteca está ali para quê? Para crianças que têm dificuldades de leitura e que são muito tímidos, têm alguém para ler em voz alta. Isto é muito útil porque o cão é ótimo para ouvir as nossas conversas e há essa empatia, essa ligação afetiva da criança com o cão. Outro exemplo, há uma biblioteca que é fantástica, que é em Helsinki, na Finlândia, que chama-se Oodi. E aqui vou-vos mostrar exemplos sobre as perguntas, o porquê não cozer numa biblioteca ou o porquê não levar tecnologia alta para a biblioteca. Então, vemos aqui espaços normais, com livros, espaços de leitura, mas também tem um espaço dedicado a cozer, ou seja, as pessoas podem ir lá e usar as máquinas que estão disponíveis. Também tem máquinas de impressão de 3D e também posso ir lá e imprimir em 3D. O Oodi significa, em finlandês, é para todos nós, essa biblioteca. Ou seja, tem aqui um conceito diferente. E é interessante que, quando olhamos para essas perguntas, vemos como essas perguntas realmente potenciaram aqui uma inovação numa biblioteca. Outro tipo de pergunta, aqui são as perguntas provocadoras, que têm a ver como seria se e se. E se fosse ao contrário? Esta biblioteca. E se fosse transparente, como é que seria uma biblioteca? Será que uma biblioteca podia ser um centro de poder econômico? Aqui temos um projeto muito recente. Este é da Bienal de Veneza deste ano, transparente, ou seja, como nós vemos, perguntas provocadoras abrem possibilidades, desafiam regras e normas, no sentido de uma tensão criativa, e também auxiliam na suspensão do nosso julgamento rápido. Porque o ser humano, o que normalmente é a primeira tendência é ai não, isso não vai funcionar. Ai não, sempre fizemos assim. Não é? Temos essa tendência. Por quê? Porque tudo é novo e é diferente, assusta-nos. Porque não sabemos se vai resultar. Agora, se nunca tentamos coisas que não sabemos se vão resultar, então nunca vamos inovar nada. Chegamos ao terceiro grupo, a comparação. A comparação, temos um tipo de habilidade do pensamento que é pensar em associações. Este aqui foi um trabalho de um designer do Porto, o Luís Gêmeo, e ela fez isso dentro de um projeto com um produtor de vinhos. E então, o que é que ela fez aqui, no pensamento associativo? Vinho, e ela pensa em vinho, penso em garrafa. Em garrafa, penso em sacarolhas. E se eu fosse outro caminho de pensamento? Então, vinho, para alguns é uma religião. Religião, um terço. Agora, vou combinar sacarolhas e terço. E dá esse objeto interessante, que é um terço, sacarolhas. Quando vocês olham embaixo na fotografia, vê-se mesmo os sacarolhas. Ou seja, nós podemos, no pensamento associativo, de tentar ir a vários caminhos, várias lógicas de associações. E depois paramos em algum momento, por exemplo, 3 passos ou 4 passos, e depois vemos os conceitos e tentamos forçá-las e confrontá-las e a partir dali criar uma nova solução. Vamos aqui ver um outro exemplo. Biblioteca, encontro amoroso. O que é que isto podia dar? Muito interessante. Um blind date com o livro. Por quê? Porque há pessoas que escolhem os livros pelas capas. Mas aqui, a pessoa tem que escolher por outro critério, que tem a ver com o conteúdo. Entrando na última categoria, a linguagem. A linguagem tem a ver com o pensamento da narração. Ou seja, contamos histórias, não é? Quando pensamos criativos, contamos histórias. Esta aqui é uma fotografia de um fotógrafo inglês, o Chris Redgrave, e ele foi convidado de fazer uma série que chama-se I'm London. Então, o que é que ele fez? É tirar pessoas típicas de Londres e fotografar essas pessoas de várias profissões no lugar do seu trabalho. Então, se vocês olham para essa fotografia, pensam, onde é que está essa mulher? E vai surpreender-vos saber que ela está no telhado de uma escola em Londres.
é incomum, pronto, é essa surpresa. E tudo isto conta uma história. O cabelo azul dela, o ossinho no braço dela, o grafite no fundo, tudo isto conta toda uma história só captada numa imagem. Esta cera foi muito famosa, até que foi em todos os metros de Londres, que pronto, era um padeiro em frente da padaria, e bom, eram várias profissões. Ou seja, aqui é o pensamento narrativo que foi ativado. Há outra forma de trabalharmos a narração, e aqui é por tradução. E aqui não estou a falar de uma tradução, por exemplo, do alemão para o português ou para outra língua, mas sim, por exemplo, do verbal para o visual, do visual para a audição ou para o tacto, ou o que for. Neste caso, são exemplos muito interessantes de um livro que chama-se Life in 5 Seconds. Esta imagem conta uma história. Conseguem ver qual é a história que conta? Vejam bem, é o Romeo e a Júlia. A próxima imagem não vou vos dizer a solução, depois vão pensar. Temos aqui outro, também tem a ver com uma história de um livro, de um escritor clássico, faz parte da leitura que todos deveríamos fazer. Não vos digo a solução. E com isto chego ao último slide desse webinar. Esta aqui é uma ilustração de uma artista do Porto, a Benedicta Kendall, que para outro livro que eu vos trouxe, este aqui chama-se O Vírus da Criatividade. Este foi feito antes da pandemia, por isso é esse título. Depois ficamos um pouquinho aflitos em 2020, esse é o livro de 19. Aqui o que é que foi? Aliás, só para vos explicar, esses livros que fizemos são todos colaborativos e foram todos feitos como projetos no âmbito da Semana Mundial da Criatividade e Inovação. Ou seja, para nós são projetos fan, ou seja, não fazem parte de nenhuma editora. Não vendemos livros, normalmente são projetos que depois, claro, que produzimos e vendemos, mas vendemos para preços muito baixos só para cobrir a produção, porque toda a gente que participou nesses livros não foi paga, ou seja, os escritores, os designers, a organização, todos. Esta aqui é uma analogia, também é uma das habilidades do grupo da comparação, porque na altura pensamos, como é que se visualiza um vírus? Não tínhamos conhecimento ainda dessa imagem que depois em 2020, 2021 toda a gente conheceu, não é? O coronavírus, sabemos como ele é. Aqui achamos que é um código. Pronto, então temos aqui as cores das cores que são usadas das páginas de vários autores, que estão aqui os vários autores. Cada autor escreveu na sua língua, temos textos em espanhol, em português, claro, em alemão, em francês, em russo, em holandês, mas todos foram traduzidos para o inglês. Então, e depois, não só são textos, também são imagens artísticas. São pinturas, são ilustrações, são fotografias, pronto. E esta da Benedicta é uma dessas imagens. E por que escolhi essa como fim para esse webinar? Porque aqui vemos bem essa ideia que a artista tinha de a nossa consciência, a nossa maneira de estar na vida fica mais intensa no momento que gastamos energia no nosso pensamento. Ou pensamos criticamente ou criativamente. Entramos no flow da criação. E isto faz que vivemos mais intensamente e que nos identificamos como ser consciente. Por isso achei que era uma imagem muito bonita para fechar. E agora só vou partilhar convosco aqui as referências destes livros. Este aqui é o tal do vírus. Este é um livro sobre e para o pensamento criativo, ou seja, informação sobre o pensamento criativo, mas também serve, através de alguns exercícios práticos, estimular o vosso pensamento criativo. O segundo, este livro aqui do Alexandre Castro Caldas, que partilha um conhecimento científico conosco sobre como funcionam as nossas ações cerebrais. E é de muito fácil leitura e realmente ajuda-nos a perceber como é que é difícil e como é que gastamos energia quando somos críticos e criativos. Depois aqui o livro sobre o pensamento crítico, que vos recomendo porque tem exercícios muito interessantes e muito práticos que podem fazer com os vossos alunos. E no fim, então, o livro Criativamente. E se gostarem e se tiverem curiosidade sobre isto, ainda tem aqui
um link para um download que podem fazer. Isto é um cartaz que o ateliê que nos ofereceu o design deste livro, que é o ateliê Nuno Zipá, e eles nos ofereceram para uma festa este cartaz que tem alguns dos exercícios e vocês podem imprimir e fazer com os vossos alunos. E com isto, voilà, acabo aqui a minha pequena apresentação e espero que foi útil. Até a próxima. Lei Educação. Um ponto de encontro.